Olá, pessoal! Bem-vindos de volta. Nós vamos retomar o conteúdo de farmacologia aplicada à enfermagem e nós vamos começar a falar no assunto que é extremamente importante, tanto para farmacologia quanto para fundamentos de enfermagem e a prática clínica, tanto hospitalar quanto a nível de atenção primária e até nível ambulatorial que vocês possam vir a trabalhar. Esse assunto, então, é o cálculo de medicamentos. Nós vamos começar com uma parte mais básica, onde nós vamos trabalhar alguns conceitos e objetivos, e eu vou discorrendo aos poucos com vocês e depois vocês vão me mandar caso tiverem dúvidas. Logo de início eu já falo que cálculo de medicamentos não adianta só eu ficar explicando, tá? Isso é fato. Precisa treinar e precisa treinar bastante, então eu vou disponibilizar para vocês a lista de exercícios, a lista de testes de cálculo de medicamentos, e vocês vão poder contar com a ajuda da monitora, que é a aluna Tainara, no terceiro ano do curso de enfermagem de vocês, e ela vai poder ajudar vocês, ela tem bastante propriedade para isso, então ela vai poder ajudar vocês com os exercícios de cálculo que vocês puderem vir a ter dúvidas, ok? Então, vamos começar. Então, eu coloquei aqui quais são os objetivos, né? Por que nós temos que aprender e discutir cálculo de medicamentos? Acontece que a administração do medicamento prescrito nunca pode ser diferente, a dose nunca pode ser diferente do que está na prescrição. Então, o objetivo de desenvolver o cálculo de medicação é justamente adaptar a medicação que eu tenho disponível no meu setor de enfermagem, conforme pede a prescrição médica, tá? E aí, a gente vai, consequentemente, ajustar a dosagem correta para que a gente siga a prescrição. Então, assim, administrar uma medicação diferente do que está prescrito, da prescrição médica, é um erro, certo? Então, eu não posso fazer isso. Seja por qual motivo que eu acho que é válido, por exemplo, não tem problema, é uma dose parecida, é uma medicação parecida, ou então troca a via, aqui tá endovenoso, mas eu tenho via oral, então não tem problema, eu vou dar via oral mesmo. Então, isso é inadmissível, ok? Por isso que a gente fala em cálculo de dosagem. Então, vamos lá. Quais são os requisitos, tanto profissionais, né, quanto pessoais, que precisa do profissional de enfermagem para fazer o cálculo de medicamento, né? Então, não é uma prática simples, tá? Requer alguns conhecimentos básicos, prévios, e eu vou citar alguns aqui para vocês. Então, lembra que a gente já estava falando sobre a responsabilidade ética de administrar medicações. Então, eu vou repetir algumas coisas aqui, que é atenção, compromisso e responsabilidade, tá? Quem está preparando uma medicação para ser administrada tem que ter em mente que aquele procedimento ele é extremamente complexo e importante, não só para o prognóstico do paciente, mas também a nível gerencial para o setor que eu estou atuando, né? Vamos supor um hospital, por exemplo. Então, o profissional ele precisa ter atenção e compromisso com aquilo que ele está fazendo. Se ele vai fazer um cálculo de dosagem, então que ele se comprometa a fazer somente aquilo para que não haja erro, né? Para minimizar a chance de erro, certo? Bom, é preciso também compreender a prescrição e o prontuário. Então, eu preciso entender quais informações eu tenho na prescrição e no prontuário do paciente. Eu preciso compreender se aquele prontuário está correto, se é o prontuário do paciente correto que eu vou administrar a medicação, certo? E também, claro, identificar a medicação na prescrição. Então, eu preciso saber qual é o nome da medicação, se está um nome comercial, qual é o nome farmacológico dela, né? Qual é o princípio ativo da medicação, qual é a dosagem que vem aquela medicação, qual é a forma farmacêutica que ela vem apresentada, se é um frasco, se é uma ampola, se é um comprimido, ok?
Então, eu preciso também ter noções de matemática básica e de cálculo, porque nós vamos trabalhar com soma, adição, subtração e multiplicação. Então, eu preciso ter noção desses procedimentos básicos de matemática. E, é claro, eu preciso ter noção de farmacocinética e farmacodinâmica. Eu preciso compreender quais são as consequências da administração de uma dosagem correta e lembrar que muitas vezes a partir do momento que você administrou aquela medicação, você não tem mais como reverter, né? Exceto em alguns casos como medicação por via oral, dependendo do tempo de administração, você pode fazer uma lavagem gástrica, mas são casos de exceção assim extrema, tá? Então eu preciso saber a ação da medicação, eu preciso saber as reações que aquela medicação pode causar ao paciente, certo? Então vamos seguir. Bom, vamos lá. Aqui eu trago alguns conceitos básicos que nós precisamos entender para compreender, então, o contexto da diluição, do cálculo de diluição de medicação e cálculo de dosagem. O primeiro conceito que eu trago é o conceito de solução. Então, para eu ter uma solução, eu preciso que seja uma mistura homogênea e que seja composta de soluto e solvente. Então, por exemplo, mistura homogênea, a gente sabe que é aquela mistura que você não consegue diferenciar duas soluções, né? A gente costuma falar, por exemplo, álcool e água. Quando você mistura álcool e água, você não consegue identificar quais são as soluções, não consegue diferenciar. Agora, mistura heterogênea já é aquele exemplo clássico da água com o óleo. Então, a água e óleo não se misturam. E você consegue identificar o tipo do soluto e do solvente que você está colocando ali. Ou, por exemplo, se você diluir sal na água, então você tem uma mistura homogênea, porque ele vai se dissolver, certo? Então, vamos lá, continuando. Sobre a mistura homogênea, então se eu misturo, por exemplo, uma medicação que é líquida, como por exemplo vitamina C, num soro fisiológico, como é o frasco que eu tenho aqui, apesar da vitamina C ter uma coloração amarelada, eu não vou conseguir dissociar uma solução da outra, tá? Então, eu não vou conseguir dissociar uma substância da outra, então eu vou ter uma solução homogênea. Solvente é sempre a porção líquida da solução, então solvente é, por exemplo, uma água destilada, um soro fisiológico, que eu vou utilizar para reconstituir um pó iofilizado, por exemplo, que vem em frascos de algumas medicações, certo? Então, a porção líquida da solução é sempre o solvente. E o soluto é a porção sólida da solução. Então, por exemplo, o soro fisiológico, né, que é composto de NaCl ou cloreto de sódio, no soro fisiológico, o cloreto de sódio, no caso, vai ser o soluto, que é a porção sólida, e a água é o solvente. Então, o soro fisiológico é uma solução, porque é uma mistura homogênea. Apesar de eu ter cloreto de sódio dissolvido aqui em água destilada, eu não consigo separar uma coisa da outra, certo? Então, o soro fisiológico é um exemplo de solução. Partindo para o próximo, então, concentração. Concentração já se refere sobre a relação entre a quantidade de soluto e solvente. Bom, se eu tenho uma solução, que é uma mistura de soluto e solvente, eu tenho uma porção do soluto e uma porção de solvente, certo? Quanto de soluto eu tenho em solvente? Quanto de concentração de soluto eu tenho nesse solvente? Pode ser hiperconcentrada ou hipoconcentrada, certo? Então, essa é a relação. Então, eu posso ter a relação de grama por ml, por exemplo, eu posso ter de miligrama para ml, por exemplo, 500 miligramas de vitamina C numa ampola de 2 ml, ou então 1 grama de Rocefin em 10 ml, né, de ceftriaxona, antibiótico, em 10 ml. Então, isso é concentração, é a relação entre a quantidade de solvente no soluto, dentro de uma solução. Já a proporção é a forma que expressa a concentração em partes. Então, por exemplo, 1 para 500
significa que há 1 grama de soluto em 500 ml de solvente, tá? Isso aqui não tem segredo. Vamos lá pra frente. Bom, então é o seguinte, primeiro passo para que eu chegue ao ponto de calcular uma dosagem de medicamento é interpretar a prescrição. Então, assim, geralmente quem faz quem coloca ou faz o aprazamento da medicação, que é colocar os horários que aquela medicação vai ser administrada, é o enfermeiro, tá? Vocês vão ver que na prática o técnico de enfermagem acaba também fazendo o aprazamento. Mas, independente disso, é sempre necessário você consultar se aquela medicação está prescrita para o horário correto, tá? Por quê? Lembrando, por que a gente tem que ter conhecimento de farmacocinética e farmacodinâmica? Por exemplo, existem as interações medicamentosas, certo? Então, se você vê que tem uma medicação que é incompatível, por mais que você não vá fazer dentro da mesma seringa, mas você vê que a medicação ela é incompatível com a outra e ela está no mesmo horário, precisa ser trocado. Então, por isso que a prescrição ela sempre tem que ser revista, tá? Sempre tem que ser reavaliada antes de você fazer a administração, o preparo de medicação. A primeira coisa que a gente interpreta na prescrição é o nome do paciente para saber se o paciente está correto. Depois, a data e hora que a medicação precisa ser administrada. Pode acontecer de você estar com prontuário e uma prescrição do dia anterior, né? De 2 dias atrás, enfim. Então, precisa fazer essa conferência da data e a hora que a medicação deve ser administrada. Próximo, nome da medicação. Aqui eu vou fazer um asterisco, porque muitas vezes acontece, assim, é muito frequente mesmo, acontece o tempo todo. A medicação pode vir prescrita com o nome comercial ou então com o princípio ativo dela, tá? Então, por isso que a gente precisa tá estudando o tempo todo e tá se inteirando sobre o nome dessas medicações e o nome comercial dela, para minimizar a chance de erro de troca da medicação. E para quando for fazer a conferência, a gente ter certeza. Então, assim, na dúvida, não administra a medicação, tá? Então, sempre confere com um profissional da mesma qualificação que atua, né, no mesmo nível hierárquico, por exemplo, o colega enfermeiro, ou então, se tiver oportunidade, com o médico prescritor, para saber se aquela medicação é a mesma que você está administrando. A via de administração é fundamental, você precisa saber a via para saber como que você vai administrar, como que você vai diluir, como que você vai calcular. A dosagem e a quantidade que está na prescrição, que é justamente isso que a gente vai falar. Os horários de administração, como eu falei acima, e precisa sempre ter assinatura e carimbo do médico prescritor, caso contrário, você tem o direito de se recusar a administrar essa medicação até que esteja assinada pelo médico. Aqui eu trouxe um exemplo, então, de prescrição, tá? É uma prescrição fictícia, tá até sem o nome do paciente. Então, assim, aqui iria o nome do paciente, aqui a data, tá? Nem todas são nesse formato, mas é alguma coisa muito parecida, tá? Então, aqui tem a medicação que foi prescrita. Nem sempre é medicação, pode ser prescrição. Como vocês podem ver, dieta hipossódica, acesso venoso, isso não é medicação, ó. Decúbito elevado, não é medicação, mas são prescrições médicas, tá? Então, aqui é a fila da prescrição médica. Aqui que eu falei, ó, os horários, quem coloca então é a enfermagem, tá? Então, aqui embaixo, quem coloca esses horários é a enfermagem. E aqui alguma anotação que tiver, então sempre o quarto e o leito do paciente deve vir aqui, identificação do número do prontuário, tá? E a ordem aqui da prescrição. E aí a gente vai falar um pouquinho. Então, vocês podem ver aqui, por exemplo, assim, ó, dipirona, uma ampola, lembrando que eu falei que pode vir prescrito ou a dose ou a quantidade. Nesse caso aqui é a quantidade. Já no caso da ceftriaxona, é a dose, 1 grama. Então, a dipirona, uma ampola de 6 em 6 horas intramuscular. Profenide, uma ampola de 12 em 12 horas. Nesses casos, não faria cálculo de medicamento, porque já está pedindo uma ampola. Então, você solicita para a farmácia uma ampola da medicação e faz, né?
Agora, a gente vai ver alguns exemplos que você precisa, então, fazer o cálculo, porque não condiz com a medicação que você tem no serviço. Aqui eu coloco que a gente tem... Nós temos dois tipos principais de infusão, né? Que é a infusão contínua, quando ela fica prolongada. Intermitente significa, por exemplo, o Profenid, que ele é reconstituído e depois ele vai num soro de 100 ml. Você vai lá, administra e ele vai correr, ele vai ser administrado em aproximadamente 30 minutos, por exemplo. Tá? Então, isso é uma infusão contínua intermitente, certo? Agora, contínua, infusão contínua mesmo, que fica o tempo todo, por exemplo, pode ser uma solução fisiológica, né, em paciente que está repondo hidroeletrolítico. Agora, já o tipo de infusão em bolos é a medicação que ela precisa ser feita em um único momento com duração de até 1 minuto, tá? E geralmente as referências trazem entre 30 segundos e 1 minuto, ok? Então, é aquela medicação que você dilui, como por exemplo, dipirona ou uma ampola EV agora. Né? Então você vai lá, dilui a dipirona, coloca até uma seringa de 10 ml, completa com água destilada, vai lá e administra no paciente agora e acabou o procedimento. Aqui então eu trago algumas proporções que nós utilizamos em farmacologia, só para relembrar. Então 1 litro se refere a 1000 mililitros. Por que eu tô trazendo essas proporções? Porque a gente sempre, quando for fazer as contas de cálculo de dosagem, nós precisamos trabalhar com a mesma unidade de medida. Então, não posso dividir, por exemplo, ml para litro para ml. Eu não posso, eu preciso transformar. Então, quando eu tiver medicação em ml e precisar para litro, eu tenho que transformar e fazer multiplicar para 1000, certo? E quando eu tiver em litro e for transformar em ml, eu preciso dividir para 1000, correto? 1 ml representa então 20 gotas aproximadamente e uma gota corresponde a 3 microgotas. Então nós temos dois tipos de equipos. Temos equipo macrogotas ou equipo de gotas normais, né, tradicional, e equipo microgota para quando precisa da medicação correr muito devagarzinho ou então utiliza na pediatria também. Então, se 1 ml, vamos lá, começar os cálculos. Se 1 ml tem 20 gotas e uma gota são 3 microgotas, 1 ml, então eu tenho 3 vezes 20, que são 60 microgotas, ok? Isso a gente vai ver um pouquinho mais pra frente na fórmula. E também aqui, muito importante, 1 grama corresponde a 1000 miligramas. Então, quando vocês verem lá, por exemplo, 800 miligramas, e vai transformar em grama, fica 0,8 grama, certo? E 1 miligrama corresponde a 1000 microgramas, correto? Então, vamos dar sequência. Outras medidas que nós temos, então, são algumas medidas caseiras que nós temos como exemplo de referência, que na verdade nós usamos mesmo na prática, mas quando vamos recomendar para as pessoas que vão fazer uso de medicamento em casa, né? Então, medicamentos do tipo conta-gotas, ou do tipo xarope, ou então do tipo pó para diluir, né? Aqueles soros de reidratação oral que precisa diluir o pó para litro de água e daí vai tomando aos poucos, esse tipo de medicação, tá? Então aqui tem algumas referências que daí depois eu passo para vocês. Vamos seguir. Então vamos lá, nós vamos entrar nos cálculos e como eu falei para vocês, eu vou dar alguns exemplos e depois eu vou passar a lista de exercícios para vocês treinarem, ok? Então vamos à prescrição 1. A prescrição 1 se refere então ao medicamento propanolol. O medicamento propanolol ele é anti-hipertensivo, tá? É uma medicação que geralmente é encontrada tradicionalmente de 40 miligramas, mas ela também vem na forma de apresentação de 20 miligramas. Então, na prescrição vem propanolol 20 miligramas VO, né, via oral, uma vez ao dia, correto? Na unidade, nós só temos comprimidos de 40 miligramas. Quanto então do propanolol devemos administrar? Parece muito óbvio, né? Porque se o comprimido é de 40 miligramas, se você for fazer direto, né, e fazer por
por cálculo direto, então você veria facilmente qual é o resultado de quanto você precisaria administrar, tá? Mas o correto é nós fazermos o cálculo para ter sempre certeza do que vai administrar. Então, nesse como nos próximos exemplos, vocês vão ver que a gente utiliza muito a regra de 3, né? Aquela que a gente aprendeu lá no ensino médio e já tá usando na faculdade em outros casos e usa na vida e tudo mais, tá? Então, assim, ó, como que funciona isso da regra de 3? Um comprimido de propanolol corresponde a 40 miligramas, certo? Que é o que eu tenho na unidade, que tá aqui em cima. Quantos, então, X, né? X é o que eu não sei. Quantos comprimidos, então, vão corresponder a 20 miligramas? E aí eu faço uma multiplicação cruzada. Então, eu recomendo sempre começar pelo X. Então, X vezes 40... X vezes 40 é 40x, igual a 1 comprimido vezes 20, 20 igual a 20. Trago o 40 para baixo do 20, então x igual a 20, 20 dividido por 40, certo? E aí eu tenho aqui que é 0,5 ou então meio comprimido. Parece muito fácil, muito óbvio isso aqui, né, gente? Se eu preciso administrar 20 e eu tenho comprimido de 40, então se você dividir a prescrição por esse aqui, vai dar 0,5 meio comprimido. Nesse caso, eu precisaria de um cortador de comprimido. O propanolol é uma medicação que ela vem com um risco no meio que facilita o corte. Isso não garante que a gente está administrando exatamente 20 miligramas, tá? Algumas literaturas recomendam, inclusive, diluir a medicação com um macerador primeiro. Vamos supor, eu diluo 40 miligramas para 4 ml e daí pego 2 ml, né? Entendeu? De medicação diluída, tá? Então, vocês podem encontrar algumas literaturas que fazem esse tipo de recomendação. Mas esse é o cálculo que nós fazemos, então, só para introduzir o assunto, e aí seria meio comprimido para ser administrado, uma vez ao dia, por via oral. Vamos ao próximo exemplo. A prescrição 2, então, traz o seguinte: vitamina C, 750 miligramas, mais, ou seja, em um soro fisiológico, isso aqui vocês vão ver mais para frente o que significa, um soro fisiológico a 0,09% de cloreto de sódio, tá? No caso, de 500 ml via endovenosa agora, para correr agora, tá? Vamos lá. Na unidade, nós temos ampolas de 500 miligramas de vitamina C em 2 ml. Então, lembra que eu expliquei para vocês sobre a concentração, né? Então, em 2 ml de vitamina C na ampolinha de vidro, eu vou ter 500 miligramas, tá? Quantos ml eu devo administrar, colocar no soro fisiológico para fazer por via endovenosa? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu sei é que a dose que nós temos no setor é menor que a dose prescrita, porque 750 é maior que 500, correto? Então, vamos lá. Se em 2 ml de vitamina C eu tenho 500 miligramas, quantos ml eu vou ter 750 miligramas de vitamina C? E vou fazer a multiplicação cruzada novamente. Então, x vezes 500, 500x. 2 vezes 750, 1.500. Trago o 500 para baixo do 1.500, divido e eu vou ter então que em 3 ml ou em uma ampola de 2 ml mais meia ampola, que corresponde a 1 ml, somando dá 3 ml de vitamina C. Então, eu vou precisar de uma ampola e meia para atingir os 750 miligramas. Vou colocar isso num soro fisiológico e aí eu vou ter aqui 503 ml de solução para ser infundida, ok? Vamos seguir. Já a prescrição 3, ela é diferente. Então, ela coloca aqui, ó, Rocefin, 250 miligramas,
via endovenosa para correr de 8 em 8 horas, ou seja, intermitente, tá? Infusão contínua. Primeira coisa, Rocefin é um nome comercial, tá? É uma marca registrada e ele se refere a ceftriaxona. Esse é o nome farmacológico da medicação. A ceftriaxona é um antibiótico do grupo das cefalosporinas de ampla geração e que de amplo espectro, quer dizer que combate vários tipos de bactérias e micro-organismos. Segundo, a composição do Rocefin, antes a gente viu cálculo de comprimido, cálculo de ampola e agora a gente tem um cálculo de medicação em pó que vem no frasco. A composição do Rocefin é poliofilizado e então ele precisa ser reconstituído. Lembra lá atrás que a gente viu a diferença de reconstituição e diluição, né? Então é um pó e ele precisa ser reconstituído em algum solvente. Nesse caso, ele é um soluto, então eu preciso transformar esse soluto com algum solvente em solução. A reconstituição do Rocefin, ele geralmente é feita para completar 10 ml de água estéril em uma seringa de 10 ml, ou seja, eu vou colocar, não vou fazer no soro, eu vou colocar na seringa. Tá? Então, eu vou colocar 250, ao final eu preciso ter 250 miligramas dentro de uma seringa de 10 ml. Por isso, então, ele precisa ser diluído em menos que 10 e depois rediluído, né? Por quê? Porque na unidade eu só tenho frascos de ceftriaxona 500 miligramas. Então, para pensar, se eu for pensar assim, não, tudo bem, eu tenho 500 miligramas, eu preciso administrar 250. Ok, é só eu dividir, porque é metade, né? Então eu preciso da metade. Mas como que eu vou fazer para saber quanto que tem de pó 250 miligramas? Eu vou precisar, de toda forma, a primeira coisa a fazer é reconstituir esse pó, tá? Em algum solvente. Então vamos lá. Essa é a apresentação da ceftriaxona, o Rocefin, tá? Então aqui, ó, 1 grama, ele vem. Aí aqui mais no setor aqui a gente tem de 500 miligramas, tá? Aqui tem água para injeção, água estéril, né? Água destilada de 10 ml e a seringuinha aqui só para ilustrar. Então, lembrando, a prescrição é Rocefin, 125 miligramas EV, de 8 em 8 horas. O primeiro passo é reconstituir o pó. Se eu reconstituir em 4 ml, que pode ser feito, na verdade, na quantidade do diluente da pessoa que tá preparando a medicação, tá? Ela que define quanto vai ficar mais fácil de calcular a dosagem correta. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, eu vou reconstituir em 4 ml. Geralmente, esses frasquinhos aqui, eles aceitam, a literatura fala que aceita até 10 ml, mas você vê que os frasquinhos, até os maiores, quando você injeta até 5 ml de solvente aqui dentro, o frasco já fica super resistente. Então, você sente a pressão na seringa, tá? Então, eu recomendo sempre diluir assim para mais ou menos 4 ml os frascos maiores e 2 a 3 ml para frascos menorzinhos, como por exemplo o Profenid, tá? Que é o cetoprofeno anti-inflamatório. Bom, então se eu reconstituir o pó do Rocefin, lembrando que é de 500 miligramas, tá? Aqui na fotinha tá 1000, mas é 1 grama, mas eu tenho 500 miligramas. Reconstituindo, então, esse pó, transformando esse pó em 4 ml, eu terei 500 miligramas em 4 ml, correto? A prescrição pede 125 miligramas. Então, eu vou para a regra de 3, tá? Eu transformei 500 miligramas, que era o que eu tinha na minha unidade, em 4 ml. Quantos ml dessa transformação, dessa reconstituição, eu preciso pegar para ter 125 miligramas para atingir a minha prescrição? Faço a multiplicação cruzada. X vezes 500, 4 vezes 150, 500.
divido 500 por 500 e eu tenho o total de 1 ml do medicamento reconstituído, do pó que eu reconstituí em 4 ml. Eu desprezaria 3 ml de medicamento reconstituído para eu ter na seringa somente 1 ml. E aí eu completaria com 9 ml de água estéril, porque a prescrição é para 10 ml, tá? Porque a gente lembra que eu falei que a recomendação do fabricante é administrar para 10 ml numa seringa de 10 ml em bolos, ok? E aqui eu coloquei um lembrete, tá? Se não tiver, se a quantidade de solvente não tiver escrita na prescrição e se o fabricante não tiver uma orientação padrão de reconstituição, diluição, quem determina para quanto vai reconstituir, igual eu reconstituí aqui para 4 ml, podia ter reconstituído para 5, para 3, só que dificultaria a minha conta, por isso eu escolhi 4 ml, tá? Mas quem determina então é quem está preparando, e daí a própria pessoa que vai fazer o cálculo da medicação, correto? Vamos à frente. Agora, nós vamos fazer o cálculo do gotejamento, tá? Porque muitas vezes a gente encontra na prescrição medicação para correr lá, por exemplo, assim, 12 em 12 horas, soro fisiológico 1000 ml para correr de 12 em 12 horas, né? Então, aqui, ó, esse cálculo de gotejamento geralmente é utilizado para medicamentos com maior volume, que são aqueles frascos grandes, né? A infusão, ela é controlada por gotejamento, então nós fazemos o cálculo ou de gotas por minuto ou microgotas por minuto, conforme a prescrição médica. Lembra que eu falei que nós temos esses dois tipos de equipo, que é aquele que faz o gotejamento, certo? O cálculo, então, se dá da seguinte forma. Se for equipo macrogotas, que é o mais tradicional, o mais comum que nós utilizamos, a fórmula é volume dividido pelo tempo vezes 3. Esse volume sempre vai ser em ml. Então, por exemplo, se o soro é de 1 litro, eu não posso colocar 1 litro aqui, eu tenho que colocar 1000 ml, tá? E o tempo é em horas, ok? Então, por exemplo, 8 em 8, então o tempo é 8 horas, certo? A gente vai ver um exemplo. Se o equipo for microgotas, a fórmula não faz vezes 3. Lembra por que é vezes 3 em macrogotas e em microgotas é só o volume dividido pelo tempo? Porque cada gota representa 3 microgotas. Então, eu preciso multiplicar aqui o tanto de microgotas por 3 para eu ter o tanto de gotas macro para encaixar nessa fórmula, tá? Por isso que é esse 3, essa constante aqui nessa fórmula. Vamos lá. Exemplo. Foi prescrito a um paciente um soro fisiológico de 1000 ml para correr em 12 horas. Quantas gotas por minuto serão administradas? Então, eu vou usar a fórmula volume dividido pelo tempo vezes 3, que é igual, né? O volume aqui corresponde a 1000 ml, que é o soro fisiológico. O tempo é 12 horas, vezes 3, que é a constante da fórmula. Primeiro, eu faço sempre a multiplicação na fórmula, ok? Então, 12 vezes 3 é 36. Divido 1000 por 36 e aí eu tenho um resultado de 27,7, que daí a gente sempre pega no concurso nisso aqui. Toda vez que eu tiver após a vírgula um número acima de 5, igual ou acima de 5, por exemplo, 27,5, 27,6, 27,7 ou 8 ou 9, então eu arredondo para uma gota a mais, nesse caso 28 gotas. Se aqui fosse 27,3, 4, 2 ou 1, então arredondaria para 27 gotas por minuto, certo? Então, lembrando que essa é a fórmula a ser utilizada, sempre cai em concursos aqui, gente, não tem como fugir, tá? Então, seriam 28 gotas por minuto. Então, eu montaria o soro, instalaria no paciente o soro no dispositivo de acesso do paciente, colocaria com o relógio, por isso que a gente usa relógio de ponteiro, né? E regularia o gotejamento, o caimento da gota de soro, até ficar 28 gotas por minuto, correto? Isso no equipo macrogotas. Agora, se a prescrição tiver em minutos, então vamos supor assim, por exemplo,
Profenide, um frasco, EV agora, né? Então, o Profenide, por exemplo, para correr em 30 minutos. Então, aí a coisa é diferente, porque muda a constante da fórmula, tá? Geralmente é utilizado para soros e medicamentos de menor volume, como é o caso do Profenide, que geralmente é diluído, reconstituído e depois rediluído em um soro de 100 ml. A infusão também é controlada por gotejamento e o cálculo se dá pela seguinte forma. Se forem gotas tradicionais, a gota normal, que é a macro que a gente fala, você vai pegar o volume, sempre em ml, vai fazer vezes 20, que é a constante, tá? E aí dividir pelo tempo, que vai ser, no caso, em minutos. Se o tempo for 30 minutos, você vai colocar aqui dividido por 30. Então, volume vezes 20 dividido pelo tempo. Se for uma medicação prescrita num equipo microgotas, então você vai ter o volume, você vai fazer vezes 60 e o tempo dividido pelo tempo em minutos. Volume vezes 60 dividido pelo tempo. Exemplo. Foi prescrito a um paciente metronidazol de 500 mg em um soro de 100 ml para infundir, né, em 30 minutos. Quantas gotas por minuto devem correr? Vamos um exemplo. Aqui não cita que é microgotas, então nós vamos utilizar a fórmula de macrogotas, tá? Primeiro, fórmula, volume vezes 20 igual dividido pelo tempo. Então, volume 100 ml, certo? Vezes 20, que é a constante da fórmula, dividido por 30, que é o tempo. Sempre a multiplicação primeiro, 100 vezes 20 dividido pelo tempo, então eu tenho 66,6. Agora a pergunta, eu arredondo para 67 ou arredondo para 66? Fácil, após a vírgula, número maior que 5, arredondo para cima. Então, eu tenho o resultado de 67 gotas por minuto, tá? Para correr essa medicação. Bom, por enquanto é só, né? Para vocês assimilarem primeiro essa questão do cálculo de medicamentos. Mais para frente nós vamos ver então o cálculo de medicamentos utilizando porcentagens, transformação de soro e outros cálculos mais complexos. Lembrem-se da lista de exercícios para vocês treinarem, tá? E eu espero que vocês tenham compreendido e vocês podem assistir essa aula quantas vezes vocês acharem necessário. Então, um beijo, até o próximo vídeo.